Lázaro vivia em Betânia, pequena aldeia nos arredores de Jerusalém. Era irmão de Marta e Maria, duas mulheres conhecidas por sua hospitalidade e fé. A casa deles era refúgio para Jesus e seus discípulos, um lugar onde o mestre encontrava repouso em meio à agitação das multidões. As Escrituras descrevem Lázaro não como um apóstolo, mas como amigo. Esse título, simples e profundo, revela uma das dimensões mais belas do Evangelho. Cristo não veio apenas chamar servos, mas também amigos. E Lázaro foi um deles. Nas visitas de Jesus a Betânia havia conversas, orações e refeições partilhadas. Marta cuidava do serviço, Maria permanecia aos pés do Senhor, e Lázaro escutava em silêncio. O lar dos três irmãos era um oásis de fé e amizade sincera. Mas a vida, que parecia tranquila, logo seria provada. Um dia, Lázaro adoeceu gravemente. Marta e Maria enviaram um mensageiro a Jesus com um recado cheio de ternura e confiança. Senhor, aquele que amas está enfermo. A mensagem dizia tudo. Não pediam diretamente a cura. Apenas lembravam o amor que unia o mestre a Lázaro. Sabiam que bastava esse vínculo para mover o coração de Cristo. Contudo, Jesus não partiu imediatamente. Permaneceu ainda 2 dias onde estava. A demora parecia estranha, mas ele mesmo explicaria depois que aquela doença não seria para a morte definitiva, e sim para a glória de Deus. Enquanto isso, em Betânia, o estado de Lázaro piorava. Marta e Maria cuidavam dele com lágrimas e orações, mas a doença o consumia. Quando Jesus finalmente decidiu partir, o amigo já havia sido colocado no túmulo. O silêncio de Deus parecia duro, mas o tempo da graça estava prestes a se revelar. O mestre caminhava rumo a Betânia para transformar a dor em sinal de esperança e mostrar ao mundo que ele é a ressurreição e a vida. Quando Jesus se aproximou de Betânia, Lázaro já estava há 4 dias no sepulcro. A morte parecia definitiva. O luto havia tomado conta da casa, e muitos judeus vinham consolar Marta e Maria. O silêncio das irmãs misturava dor e fé. Elas sabiam que, se o mestre tivesse chegado antes, tudo seria diferente. Ao saber que Jesus se aproximava, Marta correu ao encontro dele. Sua voz tremia de dor e esperança. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas logo acrescentou: mesmo agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Jesus olhou-a com ternura e respondeu: teu irmão ressuscitará. Marta, ainda sem compreender, falou do futuro. Eu sei que ele ressuscitará no último dia. Então, o mestre declarou as palavras que ecoariam pelos séculos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essas palavras não foram apenas consolo, mas revelação. O próprio Cristo se apresentava como aquele que vence a morte, que restitui a vida e transforma a sepultura em portal para a eternidade. Marta correu de volta e chamou Maria. Quando esta ouviu que o mestre estava ali, levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Ao vê-lo, caiu a seus pés chorando. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Diante do pranto das irmãs e dos amigos que as acompanhavam, Jesus se comoveu profundamente. As Escrituras dizem que ele chorou. O Filho de Deus, que sustenta o universo, verteu lágrimas humanas diante da dor dos amigos. Aquelas lágrimas não eram sinal de fraqueza, mas de amor. Mostravam que Deus se faz próximo, que a dor humana não é ignorada no céu. Cristo, o Verbo eterno, assumia também a compaixão dos homens. Então levantou-se e perguntou: onde o colocastes? Levaram-no até o túmulo, uma gruta fechada com uma pedra. Jesus ordenou: tirai a pedra. A fé estava prestes a ver o impossível acontecer. Quando Jesus chegou diante do túmulo, o ar estava pesado de tristeza. Uma pedra selava a entrada e o cheiro da morte já se fazia sentir. Marta tentou adverti-lo: Senhor, já cheira mal, pois já faz 4 dias. Mas ele respondeu: não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Obedecendo a ordem, os homens removeram a pedra. O silêncio tomou conta de todos. Então Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Em seguida, com voz forte, bradou: Lázaro, vem para fora. Foi um comando que rompeu o poder da morte. Aquelas palavras, ditas pelo autor da vida, atravessaram o sepulcro e alcançaram o coração do amigo morto. De repente, o impossível aconteceu. Lázaro saiu, ainda envolto em faixas, o rosto coberto por um sudário. Um murmúrio de espanto percorreu a multidão. Marta e Maria correram para abraçá-lo. As lágrimas de dor se transformaram em lágrimas de alegria. Jesus então disse: desatai-o e deixai-o ir. O gesto tinha duplo sentido.
libertava Lázaro do tecido da morte e simbolizava a libertação de toda a humanidade. O Senhor não apenas devolver um homem à vida, havia mostrado o destino de todos os que creem. A notícia da ressurreição se espalhou rapidamente. Muitos judeus que estavam presentes creram em Jesus. Outros, tomados de inveja e medo, correram para avisar os fariseus. A partir daquele dia, o nome de Lázaro seria inseparável do de Cristo, pois seu corpo era prova viva do poder de Deus. Mas o milagre não trouxe apenas alegria, trouxe também perseguição. Os líderes de Jerusalém decidiram que Jesus deveria morrer, e com ele, Lázaro também, pois sua existência era testemunho irrefutável de que o Messias havia chegado. Após o milagre em Betânia, a fama de Jesus se espalhou por toda a Judéia. A ressurreição de Lázaro foi o ponto culminante de sua vida pública, um sinal incontestável de que o poder divino habitava nele. No entanto, o mesmo fato que trouxe fé a muitos despertou o ódio nos corações endurecidos. Os sumos sacerdotes e fariseus reuniram o conselho e disseram: se o deixarmos assim, todos crerão nele, e os romanos virão e destruirão o nosso lugar e a nossa nação. A luz havia brilhado, mas as trevas resistiam. A partir daquele dia, decidiram tirar-lhe a vida. Lázaro, que havia saído do túmulo pela voz de Cristo, tornou-se alvo dessa conspiração. O simples fato de estar vivo era a prova viva do poder do Senhor, e os inimigos do Evangelho viam em sua presença uma ameaça. O testemunho de quem fora ressuscitado era mais eloquente que qualquer pregação. Enquanto isso, em Betânia, a casa de Marta, Maria e Lázaro voltava a receber o Mestre. Poucos dias antes da paixão, ali se realizou o jantar em que Maria ungiu os pés de Jesus com perfume e os enxugou com os cabelos. Aquele gesto profético anunciava a sepultura que o Senhor breve enfrentaria. Lázaro estava à mesa com ele, vivo e silencioso, símbolo da vitória de Deus sobre a morte. Sua presença era testemunho do que o Evangelho anunciava, que o amor de Cristo é mais forte que o túmulo. A alegria daquele reencontro contrastava com a sombra que se aproximava. Os mesmos que haviam decidido matar o Senhor também tramavam contra Lázaro. O dom da vida recebido de Cristo agora o colocava sob a cruz. Mas Lázaro não se escondeu. Permaneceu fiel ao amigo que o chamara da morte. Aquele que o havia ressuscitado lhe dera também a coragem de enfrentar o ódio sem temor. A amizade de Cristo e Lázaro, selada na vida e na morte, tornou-se imagem da amizade divina que transforma o sofrimento em esperança. O que era sinal de escândalo para o mundo, tornava-se fonte de fé para os que criam. Depois da ressurreição, os evangelhos quase não falam mais de Lázaro. O milagre que o tornara célebre foi também o início de uma vida de recolhimento. O homem que havia conhecido as trevas do túmulo e escutado a voz de Cristo, aprendeu o valor do silêncio. Os antigos relatos cristãos dizem que após a ascensão do Senhor, Lázaro deixou a Judéia com suas irmãs, perseguidos pelos inimigos da fé. Alguns afirmam que se estabeleceram em Chipre, outros que chegaram até a Gália, onde fundaram pequenas comunidades cristãs. Em qualquer caso, a tradição conserva a imagem de um homem que viveu discretamente, sustentando a fé dos primeiros discípulos. Teria sido ordenado bispo em Chipre, pregando o evangelho até o fim da vida. Não era um pregador eloquente, mas sua simples presença bastava para mover os corações. Todos sabiam que aquele homem havia estado morto e que a voz do Salvador o chamara de volta. Seu testemunho era silencioso, mas poderoso. Cada vez que falava do Cristo, falava de quem o chamara pelo nome dentro do sepulcro. Nenhum argumento podia superar o fato de que ele próprio era prova viva da vitória sobre a morte. Não buscava glórias nem reconhecimentos. Tinha conhecido o poder de Deus e sabia que tudo neste mundo é passageiro. As comodidades e os temores humanos já não o seduziam, porque ele havia tocado o limite entre a vida e a eternidade. Os que o conheceram diziam que sua fé era serena e sua caridade constante. Nunca se cansava de acolher os pobres e os doentes, pois via neles o rosto do mesmo Cristo que o chamara à vida. Assim, o Lázaro que fora ressuscitado tornou-se símbolo do cristão renovado pela graça. A vida que recebeu não lhe pertencia mais. Era dom que ele colocava inteiramente a serviço de Deus e do próximo. Seu nome continuava a ser pronunciado nas assembleias cristãs com reverência e esperança, lembrando que todo batizado é chamado, como ele, a sair do próprio túmulo e caminhar na luz de Cristo. A tradição oriental conserva viva a memória de Lázaro como primeiro bispo da cidade de Quítio, na ilha de Chipre.
Ali teria pregado o evangelho durante 30 anos, formando comunidades fervorosas e sustentando-as com sua presença mansa e firme. Os cristãos locais o chamavam de amigo do Senhor e o buscavam como guia espiritual. Muitos vinham até ele para ouvir relatos sobre Jesus, não por curiosidade, mas para fortalecer a fé. Lázaro falava pouco, e quando o fazia, suas palavras tinham o peso de quem conheceu a morte e viu a face da misericórdia. Dizia-se que desde o dia em que foi ressuscitado, nunca mais rira. Não por tristeza, mas porque havia contemplado o mistério da eternidade. Seus olhos carregavam a serenidade de quem sabia que a vida terrena é breve e que o verdadeiro júbilo está em Deus. Era pastor zeloso, homem de oração e caridade. Visitava os pobres, consolava os enfermos, celebrava a Eucaristia com devoção profunda. O altar para ele era o mesmo lugar onde o Senhor havia dito: Lázaro, vem para fora. Cada missa era novo chamado à vida espiritual, nova ressurreição da alma. Os relatos dizem que o povo via nele um reflexo da presença de Cristo. Quando impunha as mãos, os enfermos sentiam alívio. Quando abençoava, a paz se espalhava. Mas Lázaro nunca aceitava ser exaltado. Repetia sempre: não fui eu quem voltou da morte, foi ele quem me chamou. A velhice o encontrou em oração. Sentia que a hora se aproximava e que o mesmo Senhor que o havia chamado uma vez voltaria a chamá-lo, não mais para a vida mortal, mas para a glória eterna. Ao morrer, a comunidade o sepultou com honras de apóstolo. Seu túmulo tornou-se lugar de peregrinação e os cristãos de Chipre o veneraram como sinal de esperança. Pois se Cristo havia ressuscitado Lázaro, também ressuscitaria todos os que crescem nele. Assim, o bispo de Quítio, que um dia ouvira sua própria sentença de morte, partiu em paz, levando consigo a certeza de que a última palavra sempre pertence a Deus. Nos séculos seguintes, o nome de Lázaro se tornou sinônimo de esperança. A história do homem que saiu do túmulo pela voz de Cristo era lembrada em todas as partes do mundo cristão como prova da vitória da vida sobre a morte. Os primeiros cristãos perseguidos e ameaçados encontravam em Lázaro consolo e coragem. Ao recordar sua ressurreição, sabiam que nem mesmo o martírio era derrota. A morte havia perdido o poder, e o túmulo deixara de ser o fim, tornara-se passagem. As igrejas orientais o veneraram como bispo e santo. Já no Ocidente, sua figura foi ligada também ao evangelho do pobre Lázaro, aquele que jazia à porta do rico e que foi consolado no seio de Abraão. Assim, dois Lázaros se fundiram no imaginário cristão, o amigo de Jesus e o símbolo da alma humilde que confia na misericórdia divina. A devoção se espalhou. Igrejas e mosteiros foram erguidos em sua honra. Em Marsella, na França, a antiga tradição segundo a qual Lázaro teria pregado o evangelho e morrido ali como bispo. Seja na Gália ou em Chipre, o essencial é que sua memória permaneceu viva como testemunho de fé. Lázaro tornou-se intercessor especial pelos doentes, pelos desanimados e por todos que vivem à sombra da morte. Sua história ensina que nenhum sofrimento é definitivo e que mesmo quando tudo parece perdido, Cristo ainda pode chamar: vem para fora. A liturgia recorda sua ressurreição pouco antes da Semana Santa, para lembrar que o milagre de Betânia é prelúdio da Páscoa. O mesmo poder que o trouxe de volta à vida seria manifestado em plenitude na ressurreição do próprio Senhor. Por isso, o nome de Lázaro é proclamado como sinal de esperança pascal. Sua vida e sua segunda morte não foram tragédias, mas testemunhos. Ele experimentou o poder de Cristo duas vezes, ao ser chamado do túmulo e ao ser chamado ao céu. Assim, sua existência se tornou catequese viva sobre a fidelidade de Deus. O Senhor que o amou em Betânia o amou também na eternidade, e esse amor continua alcançando todos os que nele confiam. A vida de São Lázaro permanece como um dos maiores sinais do amor pessoal de Cristo. Ele não foi um profeta nem um apóstolo, mas um amigo, e foi justamente isso que o tornou tão grande. Na amizade de Lázaro, Jesus quis mostrar que a graça se derrama não apenas sobre os poderosos, mas sobre os corações simples que acolhem o Senhor com sinceridade. Seu túmulo vazio é mais do que lembrança de um milagre. É testemunho de que o amor de Deus entra até nas sepulturas e chama cada alma pelo nome. O Lázaro vem para fora continua ecoando ao longo dos séculos, convidando todos os cristãos a deixarem para trás a morte do pecado e a caminharem na luz da ressurreição. Em cada geração, a Igreja vê nele o símbolo do cristão redimido. O batismo, que nos tira da morte espiritual, é uma nova Betânia, onde a voz de Cristo nos chama à vida.
E a Eucaristia é o banquete em que o mesmo Senhor que ressuscitou Lázaro nos alimenta com sua presença viva. A amizade entre Jesus e Lázaro é também uma revelação sobre o coração de Deus. Mostra que o Senhor não é distante nem impessoal, mas se compadece de nossas dores, chora conosco e se alegra em devolver-nos a vida. As lágrimas de Betânia são as mesmas que ainda hoje ele derrama por cada filho perdido. Por isso, São Lázaro é invocado como protetor dos doentes, dos pobres e de todos os que experimentam o peso da morte, seja no corpo, seja na alma. Ele recorda que, enquanto houver Cristo, sempre haverá esperança. Sua memória é celebrada como prelúdio da Páscoa, porque sua ressurreição aponta para o triunfo definitivo de Jesus sobre a morte. Lázaro foi o prenúncio do túmulo vazio do Senhor, a prova viva de que nada pode aprisionar o poder da vida divina. Assim, aquele que foi chamado do sepulcro tornou-se arauto da eternidade. Seu testemunho continua a dizer ao mundo que a amizade com Cristo transforma tudo, até o destino humano. Que São Lázaro interceda por nós, para que, ao ouvirmos a voz do Senhor, saiamos também de nossos túmulos interiores e vivamos plenamente na graça daquele que é, hoje e sempre, a ressurreição e a vida.